O míssil V-2 foi uma das armas mais avançadas e perturbadoras já criadas durante a Segunda Guerra Mundial. Diferente de qualquer outro armamento de sua época, ele não podia ser interceptado, não emitia aviso sonoro antes do impacto e chegava ao alvo vindo literalmente do espaço. Foi o primeiro míssil balístico guiado de longo alcance da história e também o primeiro objeto criado pelo homem a ultrapassar os limites da atmosfera terrestre. Durante seu voo, o V-2 atingia velocidades supersônicas extremas, subindo a altitudes superiores a 200 km antes de iniciar sua queda balística em direção ao alvo. Para as pessoas em solo, não havia sirenes, não havia tempo de reação, a explosão vinha primeiro, o som depois. O efeito psicológico era tão devastador quanto o físico. Mais do que uma simples arma, o V-2 representou uma ruptura tecnológica. Ele introduziu conceitos que moldariam o futuro da engenharia de foguetes, dos mísseis balísticos intercontinentais e décadas depois da exploração espacial. Nenhuma outra arma da guerra combinava tamanha complexidade técnica com tamanho impacto simbólico. Neste documentário, vamos desmontar o V-2 em cada detalhe. Vamos explorar sua estrutura, seus sistemas internos, seu motor revolucionário, seus procedimentos de lançamento e sua trajetória de voo. E, ao final, responder à pergunta que ecoa até hoje: essa chamada arma maravilha realmente teve o potencial de mudar o curso da guerra? Ou foi apenas um salto tecnológico em um momento em que já era tarde demais? Meu nome é Jason Morgims e este é o Forjados pela Guerra. A fuselagem do V-2 foi projetada para suportar condições extremas, desde o lançamento violento até o voo supersônico e a reentrada atmosférica. O foguete media aproximadamente 14 metros de comprimento e possuía um diâmetro de cerca de 1,65 m, tornando-o uma das maiores armas individuais já construídas até então. Sua estrutura externa era formada por chapas finas de aço moldadas com precisão e fixadas a uma estrutura interna metálica. Essa combinação permitia resistência mecânica suficiente sem adicionar peso excessivo, algo essencial para alcançar longas distâncias. As chapas eram presas por soldas e rebites, refletindo métodos industriais típicos da época, mas aplicados em um projeto extremamente sofisticado. Quando totalmente abastecido, o V-2 pesava aproximadamente 12.500 quilos. Grande parte desse peso vinha do combustível e do oxidante, armazenados em tanques internos que ocupavam a maior parte do corpo do foguete. Cada componente da fuselagem era cuidadosamente balanceado para manter o centro de gravidade correto durante todas as fases do voo. Além de servir como estrutura física, a fuselagem também protegia sistemas sensíveis de orientação, controle e alimentação do motor. Qualquer falha estrutural poderia resultar em perda de controle ou destruição do míssil ainda na fase inicial do lançamento. Por isso, o projeto da fuselagem do V-2 foi um marco na engenharia aeronáutica e espacial, influenciando diretamente foguetes desenvolvidos nas décadas seguintes. O V-2 era dividido em 4 seções principais, cada uma com funções específicas e fundamentais para o funcionamento do míssil. Essa organização modular facilitava tanto a montagem quanto a manutenção, além de permitir melhor distribuição de peso ao longo do corpo do foguete. Na parte frontal estava a ogiva, responsável por transportar a carga explosiva. Ela continha cerca de 910 kg de amatol, um explosivo composto por TNT e nitrato de amônio. Embora menos potente que o TNT puro, o amatol era mais barato, mais estável e mais resistente ao calor, características importantes para um voo de alta velocidade. A ogiva possuía múltiplas espoletas, garantindo a detonação mesmo em condições adversas. Logo abaixo, vinha a seção de equipamentos considerada o cérebro do V-2. Nela estavam instalados giroscópios elétricos responsáveis por detectar desvios de inclinação, rotação e guinada. Esses sensores alimentavam um computador analógico que calculava correções e enviava comandos às superfícies de controle. Baterias internas forneciam energia, complementadas por alimentação externa antes do lançamento. A seção central abrigava os tanques principais. O maior armazenava o combustível, enquanto o de menor continha oxigênio líquido super-resfriado. Ambos eram isolados com lã de vidro para reduzir a evaporação e proteger contra variações térmicas. Na parte traseira ficava o motor, a turbobomba e as superfícies estabilizadoras, completando a arquitetura do foguete.
O motor do V2 foi uma das maiores conquistas da engenharia alemã durante a guerra. Para lançar uma ogiva de quase 1 tonelada a centenas de quilômetros de distância, era necessário um sistema capaz de gerar empuxo extremo de forma contínua e relativamente estável. Esse motor produzia mais de 25 toneladas métricas de empuxo por pouco mais de 1 minuto. No centro do sistema estava a câmara de combustão construída com paredes duplas de aço. O combustível circulava entre essas paredes antes de ser injetado, absorvendo calor e evitando que a estrutura interna derretesse sob temperaturas superiores a 2.000 graus Celsius. A cabeça injetora possuía 18 difusores dispostos em círculos concêntricos. Cada um misturava oxigênio líquido e combustível de forma controlada, garantindo uma queima uniforme. Esse design reduzia vibrações perigosas e aumentava a eficiência do empuxo. Para evitar falhas catastróficas, o sistema incluía válvulas de alívio que liberavam pressão excessiva entre as paredes da câmara. Um erro mínimo de pressão poderia causar uma explosão instantânea, destruindo o foguete ainda na plataforma. O fornecimento contínuo de combustível era garantido por uma turbobomba extremamente potente, acionada por vapor químico. Esse conjunto transformava energia química em energia mecânica de forma eficiente, algo inédito para a época. O motor do V2 não apenas impulsionou uma arma, mas lançou as bases para praticamente todos os motores de foguete modernos desenvolvidos nas décadas seguintes. O sistema de combustível do V2 era complexo, perigoso e altamente inovador. Diferente de motores a combustível sólido, o V2 utilizava propelentes líquidos, exigindo controle preciso de pressão, temperatura e fluxo. O combustível principal, conhecido como B-Stoff, era uma mistura de etanol e água. Ele era armazenado em um grande tanque central acima do tanque de oxigênio líquido, chamado de A-Stoff. Esse oxidante precisava ser mantido em temperaturas extremamente baixas, o que exigia abastecimento constante até momentos antes do lançamento. Além disso, o foguete transportava peróxido de hidrogênio concentrado, chamado de T-Stoff, e uma solução de permanganato de sódio, o Z-Stoff. Quando combinados, esses compostos produziam vapor de alta pressão, responsável por acionar a turbobomba do motor. Tanques adicionais de ar comprimido e nitrogênio mantinham a pressão interna adequada, garantindo que o combustível e o oxidante fossem empurrados de forma contínua para o sistema de combustão. Esse conjunto tornava o V2 extremamente perigoso de manusear. Vazamentos, contaminações ou erros de sequência poderiam causar explosões fatais ainda em solo. Por esse motivo, o abastecimento era uma das etapas mais delicadas de toda a operação. Apesar dos riscos, o sistema de combustível do V2 representou um salto tecnológico decisivo, provando que motores de foguete líquidos eram viáveis para aplicações militares e futuramente espaciais. Por causa de sua complexidade e periculosidade, o V2 nunca era transportado abastecido ou com a ogiva instalada. Os foguetes eram armazenados vazios em bunkers protegidos e só recebiam seus componentes finais no local de lançamento. O transporte até a área de disparo era feito por um veículo especial chamado Mailerwagen. Esse reboque não servia apenas para mover o míssil, mas também para erguê-lo da posição horizontal até a vertical com extrema precisão. Ele era normalmente rebocado por um trator pesado Hanomag, projetado para terrenos irregulares. O design do Mailerwagen permitia operações rápidas e relativamente discretas. Isso era fundamental, já que os lançamentos do V2 dependiam do fator surpresa para evitar ataques aéreos aliados. Após posicionar o foguete, o mesmo equipamento auxiliava na montagem das plataformas de acesso usadas pelas equipes técnicas. Uma vez no local, o V2 era colocado sobre uma base de lançamento portátil, capaz de ser nivelada mesmo em terrenos irregulares. Essa mobilidade tornava o sistema de lançamento difícil de detectar e destruir. O transporte do V2 não era apenas um desafio logístico, mas uma parte essencial da estratégia alemã. Sem essa capacidade móvel, o míssil jamais teria sido utilizado em combate de forma efetiva. Antes do lançamento, o V2 passava por uma longa e rigorosa sequência de procedimentos. Tudo começava com a verificação estrutural e o alinhamento preciso do foguete na base de lançamento portátil. Antes do abastecimento, os tanques internos eram purgados com nitrogênio comprimido. Esse processo, conhecido como limpeza seca, garantia que não houvesse resíduos, umidade ou vazamentos que pudessem causar reações perigosas. Somente após essa verificação o combustível era carregado. O abastecimento seguia uma ordem rígida.
Primeiro o combustível principal, depois o oxigênio líquido, seguido pelos tanques auxiliares do sistema de turbobomba e os reservatórios de gases pressurizados. Durante todo esse processo, o V2 permanecia conectado a uma fonte externa de energia elétrica. Após o abastecimento, a equipe realizava uma última checagem de verticalidade e orientação. Pequenos erros de alinhamento poderiam resultar em desvios enormes ao longo do voo balístico. Com tudo confirmado, as plataformas de acesso eram recolhidas, o Meilerwagen afastado e a área evacuada. A equipe se deslocava para uma distância segura, onde o lançamento seria comandado remotamente. Esses procedimentos exigiam coordenação precisa, treinamento intenso e execução rápida, pois o oxigênio líquido evaporava constantemente, limitando o tempo disponível para o lançamento. No momento do lançamento, o V2 tornava-se uma máquina totalmente autônoma. Após o comando final, os sistemas internos eram ativados em uma sequência cuidadosamente programada. O nitrogênio pressurizado empurrava o peróxido de hidrogênio e o permanganato para dentro do gerador de vapor. A reação química produzia vapor de alta pressão que acionava a turbina da turbobomba. Em segundos, ela começava a girar a milhares de rotações por minuto. A turbobomba, então, forçava o combustível e o oxigênio líquido para a câmara de combustão, onde eram inflamados. Inicialmente, o empuxo era apenas suficiente para confirmar que o motor funcionava corretamente. Se tudo estivesse dentro dos parâmetros, o sistema aumentava a potência para o nível máximo. Com o empuxo total alcançado, os cabos elétricos se soltavam automaticamente e o foguete se desprendia da base. Uma gigantesca coluna de fogo marcava o início do voo. O motor do V2 podia permanecer em funcionamento por até 70 segundos, tempo suficiente para acelerar o míssil a velocidades extremas. A partir desse momento não havia como interromper o voo. O V2 seguia seu caminho guiado apenas por seus próprios sistemas internos. Durante os primeiros segundos após a decolagem, o V2 subia verticalmente. Nesse estágio inicial, o controle era feito principalmente pelos lemes internos de grafite, posicionados diretamente no jato de exaustão do motor. Esses lemes eram capazes de suportar temperaturas extremas, algo impossível para metais convencionais da época. À medida que a velocidade aumentava, as aletas aerodinâmicas externas começavam a ganhar eficiência. Poucos segundos após a decolagem, o sistema giroscópico entrava em ação, ordenando uma inclinação gradual do foguete. Essa manobra direcionava o V2 para sua trajetória balística planejada. Em cerca de 25 segundos, o míssil ultrapassava a velocidade do som. A aceleração era brutal, e qualquer falha nos sistemas de controle resultaria em perda total da arma. Durante essa fase, o computador analógico recebia dados constantes dos giroscópios e ajustava automaticamente as superfícies de controle, mantendo a estabilidade e a direção. O V2 continuava acelerando rapidamente, transformando-se de um foguete vertical em um projétil supersônico apontado para seu alvo distante. À medida que o V2 ganhava altitude e velocidade, o controle passava a depender quase exclusivamente das aletas aerodinâmicas externas. Os lemes de grafite tornavam-se menos relevantes conforme o fluxo de ar aumentava. O computador analógico, conhecido como Mischgerät, processava continuamente os sinais dos giroscópios. Sempre que detectava desvios de inclinação, guinada ou rotação, enviava comandos corretivos às superfícies de controle. O momento mais crítico do voo era o desligamento do motor. Para isso, o V2 utilizava um dispositivo chamado PIGA, um acelerômetro giroscópico capaz de calcular a velocidade total acumulada. Quando a velocidade correspondente ao alcance desejado era atingida, o PIGA ordenava o corte do motor. Com o motor desligado, o V2 entrava em voo balístico. A partir desse ponto, não havia mais propulsão nem correções significativas de trajetória. O míssil seguia como um projétil de artilharia gigante, estabilizado pelas aletas. Apesar de toda essa sofisticação, a precisão era limitada. Em seu alcance máximo, o erro podia variar de vários quilômetros. Isso tornava o V2 inadequado para alvos pontuais, mas eficaz contra grandes áreas urbanas. A chegada do V2 ao alvo era uma experiência aterrorizante para quem estava em solo. Diferente de bombardeios convencionais ou ataques aéreos, não havia qualquer aviso prévio. O míssil descia em alta velocidade vindo do espaço invisível e silencioso. O primeiro sinal de sua presença era a explosão. Somente depois vinha o estrondo sônico. Quando já era tarde demais,
A detonação liberava uma enorme quantidade de energia, destruindo edifícios inteiros e lançando destroços a grandes distâncias. A onda de choque podia ser sentida a centenas de metros do ponto de impacto. Além da destruição física, o impacto psicológico era profundo. A impossibilidade de defesa gerava medo constante na população civil. Londres e outras cidades tornaram-se alvos desse terror tecnológico a partir do final de 1944. Embora o número de vítimas não tenha sido decisivo militarmente, o efeito psicológico foi significativo. O V2 não era apenas uma arma de destruição, mas uma arma de medo projetada para quebrar o moral do inimigo. O V2 foi, sem dúvida, uma das criações mais impressionantes da engenharia do século XX. Tecnicamente revolucionário, ele introduziu conceitos que moldariam o futuro dos foguetes, dos mísseis balísticos e da exploração espacial. No entanto, como arma de guerra, ele falhou em cumprir as promessas feitas pela liderança nazista. Era caro, complexo, impreciso e consumia recursos que a Alemanha já não podia desperdiçar. Seu custo, ajustado para valores atuais, ultrapassaria facilmente $1 milhão por unidade. Quando entrou em operação no final de 1944, a guerra já estava praticamente decidida. Mesmo que tivesse sido introduzido antes, dificilmente teria mudado o resultado final do conflito. Apesar disso, seu legado foi imenso. Após a guerra, engenheiros americanos, britânicos e soviéticos estudaram intensamente o V2. Muitos de seus conceitos foram incorporados em novos projetos. Na União Soviética, essas ideias ajudaram a levar ao lançamento do primeiro satélite artificial da Terra. Nos Estados Unidos, contribuíram diretamente para o desenvolvimento dos foguetes que levariam o homem à Lua. O V2 não venceu batalhas, não mudou a guerra, mas mudou o mundo. Ele marcou o início da era dos foguetes. Uma era que nasceu na destruição, mas que acabaria levando a humanidade ao espaço.